Olá, turma. Tudo bom com vocês? Como estão? E como foram de final de semana? Aproveitaram bastante? Bom, que ótimo para ficar feliz. Bom, galerinha, vocês sabem que nós iremos iniciar a nossa semana de avaliação, correto? Correto. E para a aula de hoje, finalizando o módulo de vocês, o assunto que nós iremos estudar hoje ele fica na página 30, 31, 34 e 35. Tá certo? E o tema que iremos falar hoje um pouco é sobre o direito à expressão e à informação. A liberdade de pensamento, de expressão, são direitos, né, humanos importantes em um país democrático. Ter esses direitos garantidos significa que as pessoas podem pensar e expressar as suas opiniões livremente e ainda ter acesso às informações que quiserem sem qualquer proibição. Ter liberdade de pensamento e de expressar ideias também significa ouvir e respeitar as diferentes opiniões, crenças, culturas e a posição social das pessoas com as quais nós convivemos no mundo, não é mesmo? De modo geral, as pessoas elas não vivem sozinhas, mas em comunidades e grupos, né, com os quais elas compartilham espaços e histórias. Pensar no outro e no que é justo para todos e respeitar os diversos pontos de vista é uma atitude cidadã. Nós iremos falar um pouco mais sobre os povos tradicionais e seus direitos, assunto também que está no módulo de vocês, certo? Há povos que têm modos de viver que se diferenciam do restante da população, né, brasileira. São chamados povos de comunidades tradicionais, né, e incluem indígenas, ribeirinhos, quilombolas, entre outros. E falando nisso, comunidades tradicionais, né, ou povos tradicionais também pode ser chamado assim, eles são aqueles que têm uma cultura diferenciada e modos de vida próprios, né? Esses moradores, esses povos, desculpem, são moradores antigos do território e fazem uso de recursos naturais existentes naquele local para viver. Além dos direitos comuns a todos os brasileiros, essa população elas têm direitos específicos que os protegem, né, ao acesso à terra, à educação adaptada e específica para aquele grupo, a informação e a preservação de seus modos de vida. Nós temos um exemplo de uma mulher negra quilombola. Nós temos também aqui comunidades quilombolas cuidando da terra, né? Os povos tradicionais têm modos de vida que geralmente são distintos do modo de vida da maioria dos brasileiros. E que, por isso, têm direitos específicos, né, para que suas características elas sejam preservadas e respeitadas. Essas comunidades seguem modos de vida herdados de seus antigos ancestrais, ou seja, dos seus antepassados, das pessoas que vieram antes deles, né? São comunidades que vivem há muitas gerações no mesmo local, normalmente sobrevivendo por meio, né, da agricultura ou do extrativismo. Eles têm como práticas, né, plantar, colher, pescar e produzir artesanatos. Vamos falar um pouquinho sobre o direito à terra desses povos, né, tradicionais e das comunidades. A prova vai iniciar com algumas perguntas, certo? Quem vivia
no território brasileiro há mais de 500 anos? Vocês sabem responder? Outra pergunta. Como a posse da terra era definida? Alguém sabe responder? No decorrer do tempo, como a definição da posse de terra se modificou? Vamos descobrir? Os povos indígenas e quilombolas têm direito à demarcação de terras tradicionalmente habitadas por eles. Esse direito está relacionado à ideia de possibilitar uma vida digna a esses povos, uma vez que, por meio da terra, retira o sustento diário. Esse direito está relacionado à ideia de possibilitar uma vida digna a esses povos, uma vez que, por meio da terra, eles retiram o sustento deles, né? Eles plantam alface, cultivam, né, a agricultura, a pecuária e o extrativismo de forma geral, que da onde eles retiram, né, e dividem entre eles. A maioria das terras, elas foram habitadas, né, há muito tempo pelos antepassados desses povos. Por isso, né, que não tem documentação que comprove essa posse territorial. Isso dificulta o processo de demarcação de terras, principalmente porque muitas pessoas não indígenas e não quilombolas disputam essas terras. Muitos indígenas e quilombolas lutam pela defesa de suas terras, participando, né, da política, de palestras, de debates públicos, entre outros eventos. Além disso, alguns povos indígenas usam a internet para denunciar a invasão de suas terras, o desmatamento, né, e os crimes ambientais praticados por indivíduos não indígenas. Aqui tem, né, um exemplo, né, de indígenas, né, usando a tecnologia digital para obter e repassar informações. Informações essas que são passadas através de satélites. Viu? Esses povos, eles conseguem fazer essas denúncias por meio de criação de sites, blogs e redes sociais. A questão fundiária no Brasil, ela tem relação direta com o processo de colonização e ocupação do território. Bom, galerinha, essa foi a nossa aula de história. Façam a atividade. E beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, turma. Fiquem com Deus.